Pode aplaudir bem forte esse Deus. Aleluia. Dá boa noite para quem está perto de você e pode se assentar. Glória a Deus. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava ali atrás, gente, resolvendo um pequeno problema de tecnologia. Quem já teve problema com tecnologia, levanta a mão aí. Acontece nas melhores famílias, sim ou não? Mas graças a Deus deu tudo certo, está tudo funcionando. Deus é fiel, aleluia. Quero falar com vocês hoje rapidamente sobre algo que Deus tem ministrado ao meu coração já há um tempo. E eu queria que você abrisse a sua palavra, a sua Bíblia junto comigo. Em Mateus, no capítulo de número 4, nós vamos ver algo que é muito interessante. Eu quero convidar você a enxergar de uma perspectiva nova. Talvez esse verso, talvez essa passagem que você já leu tantas vezes. Mateus capítulo 4, a partir do verso de número 1, traz um relato que não é um relato simples. A Bíblia vai dizer que houve aqui na terra um confronto direto, houve aqui na terra um embate pessoal, e esse embate não foi qualquer embate, não foi qualquer dois personagens, mas utilizaram-se das suas maiores forças, dos seus melhores recursos, cada um mandou o melhor que tinha para esse embate, para esse confronto. E Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, vai contar o momento onde o Espírito Santo conduz Jesus, o Cristo, após de ter sido batizado, após de ter aquela manifestação tremenda, poderosa, maravilhosa, aquele recado do Pai dele em frente de todos, aquele momento onde ele foi reafirmado, relembrado da sua identidade, empoderado pelo Espírito Santo, manifesto ali através da pomba. Ele vem e desce e repousa sobre ele, um claro sinal da presença do Senhor com ele. E a palavra do Senhor diz que o próximo ato da história de Cristo é sair desse momento de grande glória, desse momento de grande afirmação, desse momento de reconhecimento, desse reconhecimento de louvor, de gratidão, de completude, de reafirmar o projeto, de reafirmar o propósito, de parabéns, você iniciou, estou contigo, vai dar certo. O próximo ato do Senhor é levar Jesus o Cristo para o lugar onde ninguém o veria. Talvez você como um bom gestor, talvez você como alguém que estuda marketing ou um empreendedor, você depois de um grande lançamento, você não fecharia as portas. Depois de um grande lançamento, você tentaria formar filas, sim ou não? Quem está comigo? Sim ou não? Você faz um baita lançamento, você divulga, você acontece, os céus declaram a glória, e ele vai dizer que está ali, ele é o Filho, está tudo certo, está tudo bem, glória a Deus e aleluia. Ele lançou o ministério dele, ele colocou o ministério dele ali online, está todo mundo agora sabendo que ele é o Filho de Deus. Vai começar o movimento, e a primeira coisa que o Espírito Santo faz é levar ele para o deserto. Imagina um empresário que investiu um baita recurso, fez um grande lançamento, juntou uma multidão, conseguiu o burburinho que ele queria, e ele passa os próximos 40 dias fechado. É contraintuitivo, sim ou não? Por que não levou para 40 dias antes do batismo? Para quando pudesse batizar, já largar ele, já pai, vamos com tudo, vamos com força, vamos com tudo, vamos para cima. Você já percebeu que Deus ele não funciona na lógica humana? O que os homens dizem que é obrigação fazer, Deus não cumpre. Deus não está obrigado a cumprir o meu planejamento ou o seu planejamento. Ele não está olhando para a minha necessidade ou para a sua necessidade como nós estamos olhando. É interessante perceber que quem conduz Jesus para lá, e todo mundo está cansado de saber disso, porque a gente foca muito nessa parte, foi o Espírito Santo que levou ele ao deserto.
Mas Ele leva ao deserto, Ele não leva para um passeio. Se nós formos ali pensar em treinamento, em capacidade, Ele vai levar Jesus no começo do seu ministério para o maior embate contra o maior inimigo. É óbvio que a cruz é a entrega dele, mas nesse primeiro momento, Satanás quer acabar com o prejuízo, quer acabar com o problema, antes do problema se tornar algo muito maior. Você tem que entender, querido, que aqui era uma briga de reinos, era um confronto muito maior do que a gente às vezes dá grandeza. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus Cristo vai para o deserto e Ele passa quantos dias ali? Quem já jejuou 40 dias? Só na água. Sem ser só na água, já um jejum mais brando. Imagina 40 dias só na água, varão. Se eu passar daqui do horário, se eu demorar mais do que a gente está acostumado, você já vai começando a entrar em pânico, sim ou não? Não, porque você é crente e o Senhor está alimentando você. Mas você está rindo porque você sabe que você entraria em pânico, porque você já teria aquela fome, aquela necessidade, né? É ou não é verdade, gente? Rapaz, o que vai acontecer agora? Será que ele vai demorar? Estou com fome, o que nós vamos comer, Senhor? Tu sabes, Pai. Fala com teu filho, Senhor. Imagina 40 dias dizendo não para si mesmo. E ali Satanás chega próximo a ele. Eu fico pensando se Jesus tinha que jejuar 40 dias para enfrentá-lo, ou se Satanás, observando ele durante 40 dias, olhou e disse: esse é o tempo apropriado, esse é o tempo da vulnerabilidade. Aí a palavra do Senhor vai dizer, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Satanás olhou e falou assim: ele está sentindo? Nós nas primeiras 18 horas já estaríamos passando mal de fome. Jesus teve fome com 40 dias. Satanás olha a vulnerabilidade e ele fala: chegou a minha oportunidade. O tema da minha mensagem hoje é: não transforme pedras em pães. Diga para quem está perto de você e fala assim: não transforme pedras em pães. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus. O original aqui já não é tanto de dúvida, né? Ele está dizendo: logo, como filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Manda porque você tem autoridade, manda porque você tem poder, manda porque você tem fome. Logo, se você quer, se você pode, o que é que está te impedindo hoje? Diga comigo: se eu posso, se eu quero, o que é que está me impedindo hoje? Quais são os pães hoje da sua vida? Quais são as pedras que estão ao seu redor, que o inimigo tem tentado fazer com que você transforme em pães? É interessante porque esse texto está comigo há um tempo já. E não transformar pedra em pão, para mim, fala sobre não tomar atalho, não pegar a necessidade e ser governado por ela. Porque é real que eu e você tenhamos necessidade hoje. É um fato que nós tenhamos necessidades hoje. Se eu parar para perguntar aqui, fizer uma fila aqui, do primeiro ao último, cada um vai ter uma necessidade diferente. Talvez a sua necessidade seja física, talvez você está precisando de uma cura, talvez você está precisando de algo hoje emocional, você está precisando de um relacionamento, você está se sentindo só, você está carente. Talvez hoje você esteja necessitando de uma provisão financeira. Talvez hoje aquilo que mexeria contigo seria uma proposta para ganhar um pouco mais, ou para ganhar um salário novo. É interessante como Cristo não nega em nenhum momento, a Bíblia não nega em nenhum momento que ele tinha uma necessidade. A Bíblia começa dizendo: ele teve fome. E Satanás, ciente da sua vulnerabilidade, ciente do seu desejo, ciente da sua necessidade, vem propondo para ele algo muito simples. Vem propondo para o Deus do universo, para aquele que tem todas as coisas, pode todas as coisas, sabe todas as coisas, fazer um milagre pequeno, fazer algo besta, bobo. O que era uma pedra para transformar em pão e matar a sua necessidade?
Algo tão mínimo, sim ou não? Ele não estava falando ainda sobre se ajoelhar para dominar todos os reinos. Ele estava falando sobre matar uma necessidade, algo biológico. Mas é interessante que Cristo, Jesus, Ele olha para si mesmo, Ele olha para Satanás, e Ele vai dizer: está escrito. Eu queria começar hoje dizendo para você que toda necessidade vai apresentar uma oportunidade. Diga comigo: toda necessidade apresenta uma oportunidade. E essa oportunidade ela é muito simples, é com quem eu vou andar até a resposta. Toda necessidade apresenta uma oportunidade, e essa oportunidade é sobre com quem eu vou andar até a resposta. Para quem eu vou dar a mão e eu vou chegar até essa resposta. Você pode dar a mão a duas pessoas, pastor Rashid. Você tem uma necessidade hoje e diante dessa necessidade você tem duas opções. A primeira é dar a mão ao seu Senhor e continuar firme ao processo que Ele colocou você. A segunda é você olhar para você mesmo e você dar a mão ao inimigo e você ceder à proposta do inimigo, à tentação do inimigo, que você vai perceber no frigir dos ovos que a única tentação de Jesus era de desqualificar-se para o ministério. Era o de desqualificar-se para ser o salvador do mundo. Aqui ele vai falar sobre identidade, aqui ele vai falar sobre pertencimento, aqui ele vai falar sobre filiação, aqui ele vai falar sobre poder, aqui ele vai falar sobre todas as coisas. É tão simples a pergunta. Se você tem fome, por que você não transforma pedra em pão? Mas a pergunta pedra em pão não é simples como a gente pensa. Ela é um convite para saber com quem Cristo ia realizar todas as coisas. Ei Cristo, vamos mudar hoje, vamos começar de forma diferente hoje. Eu quero fazer uma proposta de parceria contigo. Toma a mão agora que eu estou estendendo, transforma essa pequena pedra em pão e vamos juntos dominar o mundo. Você já entrou num negócio que você não sabia que você estava entrando? Você já aceitou alguma coisa que depois você foi perceber onde você tinha entrado? Você falou assim: meu Deus, eu não sabia que eu tinha concordado com isso aqui não. Eu não sabia que envolvia isso aqui tudo não. Eu não sabia que tinha isso aqui tudo envolvido não. Eu achei que era uma coisa mais básica, mais simples, mais simplória. É interessante porque Cristo tinha fome, Cristo sentiu cansaço, Cristo estava no deserto, Ele estava sob pressão, Ele tinha solidão, Ele tinha a presença do Senhor com Ele, mas Ele estava sozinho. E isso significa para nós hoje que o passar por problemas não é algo em si pecaminoso, não é algo em si que coloca em nós culpa ou problema, é algo natural da vida. Porém, contudo, entretanto, a forma com a qual nós enfrentamos o nosso problema é que vai dizer se nós somos espirituais ou não. Eu não preciso perguntar para você, você tem problemas? Se você está respirando, respira aí, respira. Se você está respirando, você tem problema, irmão. Eu comecei a andar com isso aqui não é só estético. Isso aqui é um medidor de saúde. E ele manda mensagens todos os dias. Às vezes mensagens desanimadoras. Dependendo de como eu durmo, dependendo de como foi o dia, dependendo do nível de estresse, ele vai dizendo: não está adequada hoje a tua preparação. Aí minha vontade de dizer para ele: cara, isso aqui é para me motivar, me ajuda. Irmão, a primeira semana que eu comecei a dormir com isso aqui, eu comecei a ter um pouco de ansiedade. Eu comecei a passar um pouco mal, porque eu falei assim: cara, ele vai medir, ele vai saber que eu estou ruim. Eu estava em São Paulo, Danilo, teve uma noite que eu não consegui dormir, e eu fiquei pensando, eu não conseguia dormir, pensando que eu precisava dormir, para o anel não registrar que eu não estava dormindo. É loucura ou não é? Aí eu tirei e falei assim: cara, você não vai ter esses dados hoje, você não vai me controlar. Aí eu caí no sono, peguei no sono, consegui dormir. No outro dia eu pensei, eu falei: cara, agora ele não vai saber que eu dormi bem quando eu tirei ele. Como é que eu registro essa informação agora? Como é que eu conto para ele que estava tudo bem? A minha esposa saiu do carro hoje, a hora que ela voltou, eu estava fazendo uma sessão de respirar. Foi ou não foi? Por quê? Porque ele disse: está sob estresse, respira. Eu falei: vou respirar. Fiz 4 minutos de respiração guiada. Pastor, o senhor está doido? Não estou doido. Eu estou começando a cuidar de uma coisa que eu não prestava atenção, eu não sabia. Mas isso aqui não pode me controlar, isso aqui tem que me informar, não me controlar.
A sua necessidade, ela é real, mas ela não pode governar a sua vida. Vou dizer de novo, você vai dar um glória a Deus, você vai fingir que você está vivo hoje. A sua necessidade é real, mas ela não pode controlar a sua vida. Você tem uma necessidade financeira, mas você não pode ser controlado por isso, você não pode ser governado por isso. Por quê? Porque se você for governado por isso, o que vai acontecer é que você vai começar a transformar pedras em pães. E a proposta de transformar pedras em pães é de fazer uma parceria com quem você não deveria. Aí quando você começa a fazer uma parceria com quem você não deveria, você começa a entrar numa relação que você não queria estar dentro dela. Aí você começa a assumir responsabilidades que você não desejava assumir. Aí de repente você está com um peso que você não deveria estar carregando. Aí de repente você se tornou escravo, enquanto ele já te fez livre. Presta atenção no que eu estou te dizendo hoje. Você não pode ser governado pela sua necessidade. Você tem fome? Tenho fome. Isso não te dá autorização para fazer o que você quiser para poder matar sua fome. Nós não podemos pegar nossa necessidade e começar a justificar a nossa falta de obediência a Deus, porque nós temos aquela necessidade. Gente, é muito simples. Quando eu pego aquilo que eu estou passando e faço aquilo agora o Senhor da minha vida. Jesus teve fome, isso mostra que não era pecado. Mas se Jesus cede à fome, Ele transforma a fome no Senhor dele. Você consegue entender o que eu estou te dizendo hoje? Tem gente que está sendo governado pela carência. Tem gente que está tão carente de relacionamento, que está aceitando um relacionamento errado, simplesmente para preencher aquele espaço. Tem gente que está tão carente disso, de uma atenção, que está aceitando qualquer tipo de atenção, está negociando princípios, está aceitando migalhas, porque simplesmente está deixando ser governado por sua necessidade. Tem gente governada pela pressa. Deus deu uma palavra, mas você não consegue esperar o processo. Você não pode permanecer fiel a Ele. Você não pode confiar o tempo ao Senhor do tempo. Você precisa governar o seu tempo. E quando você aceita governar o seu tempo, você vira escravo do tempo que você achou que governava. Ah, eu estou falando com alguém aqui, tudo bem. Não, eu não tenho tempo para nada. Será? Não, porque eu estou controlando meu tempo. Será que você está controlando ou será que você está sendo controlado por Ele? Não, pastor, mas é porque eu tenho muita necessidade. É mesmo? E essa necessidade, ela é parte da sua vida ou ela é o Senhor da sua vida? Você consegue entender, querido, que tem gente sendo governada pelo medo? O medo de faltar, o medo de perder, o medo de não ser visto, o medo de não ser amado, o medo de não dar certo. E o medo não é mais algo que você controla agora. Controlava ele, agora você é controlado por ele. E para você não sentir medo, você está aceitando qualquer coisa. O que é que mata meu medo agora, imediatamente? Ah, mataria meu medo de ficar sozinho, um relacionamento. Então eu vou abaixar meus padrões e eu vou aceitar qualquer pessoa que chegar na minha vida. Eu vou me relacionar com essa pessoa. Pelo menos eu não vou ficar sozinho. Ah, eu tenho medo de não ter dinheiro. Então qualquer proposta que chegar para mim eu vou aceitar, porque eu tenho medo de não ter, eu tenho medo da falta. Então qualquer proposta para mim é boa. Todo mundo sabe um princípio de vender e comprar, né? O seu Zé Neto juntamente com meu pai, me ensinou isso há um tempão atrás. A gente estava comendo no lugar e ele falou: filho, deixa eu te falar uma coisa, preste bem atenção. Vender a gente vende folgado, comprar a gente compra de quem está. Ah, vocês não sabem essa. A gente só pode vender quando a gente está folgado. E a gente tem que comprar de quem está AP. Por quê? Porque quando você está folgado, você não aceita qualquer proposta, sim ou não? Vale 100. Você está apertado, o cara oferece 80, você está fazendo o quê? Vai. Mata logo esse problema, vamos, passa, pega, vai, tá bom, vai, anda logo, resolve isso. Eu não aguento mais essa ligação, não aguento mais esse problema, resolve, toma, pronto, pega. E o cara que ele está afogado, ele podia pagar 95, ele podia pagar 98, mas ele sabe que você está apertado, então ele vai fazer o quê? 80, tá bom. Satanás olha para Jesus e diz assim: eu sei que você tem fome. E aqui está uma pedra que pode se tornar um pão. Que tal nós resolvermos esse problema? Que tal nós pegarmos esse pequeno atalho? Quem gostaria de um atalho hoje para os seus sonhos?
Quem gostaria de um caminho mais curto para chegar onde você tanto sonha? Quem gostaria de pegar um atalho hoje para chegar no seu trabalho dos sonhos? Quem gostaria de um atalho hoje para chegar no salário dos sonhos? Quem gostaria de um atalho hoje para morar onde você sempre sonhou? Quem gostaria de um atalho hoje para você poder receber aquilo que você sempre esteve pedindo? Gente, nós somos uma geração, nós estamos num período de mundo onde as pessoas estão viciadas em apostas, porque elas estão procurando o atalho mais rápido. Nós estamos passando por um tempo onde a gente estava conversando ontem, e foi internado 3 pessoas que perderam tudo em apostas. Tudo. Por que perderam tudo em apostas? Porque tudo que elas queriam era um pequeno atalho. Transformar pedra em pão é aceitar o atalho que o inimigo construiu. Só que o problema é que quando você toma o atalho que o inimigo oferece, você não chega no destino que o Senhor prometeu para você. Ah, gente, você está ouvindo o que eu estou dizendo hoje? Eu estou te falando de algo muito sério hoje. Se você entrar nos atalhos que o inimigo propõe, você não chega no destino que o Senhor sonhou para você. Jesus tinha fome, mas não era escravo dela. Jesus tinha necessidade, mas não era governado por ela. Jesus estava no deserto, mas continuava sendo controlado e dominado pela vontade do Pai dele. O problema não é precisar, o problema é ser governado por aquilo que você precisa. É interessante que só vai ser capaz de renunciar, só vai ser capaz de negar o inimigo quem é capaz de negar a si mesmo. Diga comigo, eu só serei capaz de dizer não para Satanás se eu souber dizer não para mim mesmo. Se você não disser não para si mesmo, você não vai dizer não para Satanás. É forte ou não é, irmão? Irmão, é forte ou não é? Ele passou quantos dias? 40 dias fazendo o quê? Negando a si mesmo. Não vou comer hoje. Não sou dominado pela minha vontade. Não sou dominado pela minha fome. Eu estou aqui debaixo de um propósito. O Senhor me trouxe para esse lugar. O Senhor vai me sustentar. O Senhor é bom em todo tempo. Todas as coisas cooperam para o meu benefício. Isso aqui vai apontar para o lugar que é certo. Isso aqui vai desembocar no lugar que eu preciso. A minha vida está no controle do Senhor. O Senhor sabe o dia, a hora, a forma, o modelo, as pessoas com quem eu devo me fazer eu estar perto. O Senhor sabe onde eu devo estar e quando eu devo estar. Se o Senhor me colocou aqui porque esse é o lugar certo para mim nessa hora. Ele passou 40 dias dizendo não para si mesmo. Por isso ele foi capaz de, quando chegou o diabo, não foi um demônio de segunda, terceira classe não, foi o próprio diabo promovendo para ele uma pergunta que era aparentemente simples. Ele foi capaz de dizer: está escrito, porque o está escrito não apareceu na boca dele no 40º dia. O está escrito estava na boca dele desde o primeiro dia. Você só será capaz de dizer não para Satanás se você viver os seus dias dizendo: está escrito. Satanás usou algo legítimo para oferecer algo ilegítimo. Jesus pegou tudo aquilo que ele estava dizendo e disse: eu vou te dizer uma coisa, Satanás. Se eu me apoiasse em mim mesmo, a resposta para você seria sim. Vamos fazer um banquete agora. Mas como eu não estou apoiado em mim mesmo, e eu estou apoiado nele, eu estou apoiado na palavra, eu estou apoiado naquele que pode todas as coisas. A minha resposta para você é: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Diga não aos atalhos. Diga não às propostas. Mas você só vai conseguir permanecer dizendo não se você conseguir embasar na palavra o porquê do seu não. Pastor, por que meu não é tão fraco? Por que eu começo negando e daqui a pouco eu acabo entregando? Por que eu começo dizendo não, mas daqui a pouco eu acabo caindo?
Porque você não tem embasado o seu não na palavra. Jesus não bateu sentimento com sentimento, emoção com emoção. Você consegue entender que Jesus nega Satanás nas 3 esferas? Jesus nega Satanás na esfera do corpo, quando ele bate a fome física que ele tinha. Jesus nega Satanás no emocional, quando Satanás coloca a questão ou em dúvida a filiação dele. As emoções dele estavam à prova. Eu vou provar para você quem eu sou. Eu vou dizer para você que está duvidando da minha identidade, quem eu sou de verdade. Eu vou te mostrar agora qual a quantidade de poder que eu realmente tenho. E Jesus bate ele na esfera espiritual, quando utiliza a arma que não tem defesa, que é a palavra. Jesus Cristo vai dizer: está escrito. Se está escrito, eu não preciso depender de mim mesmo. Eu quero te falar hoje, meu irmão e minha irmã, que você precisa entender com quem é que você vai andar para chegar na sua resposta. Se todos nós temos fome, se todos nós temos uma necessidade, se todos nós estamos buscando algo, será que nós já não demos a mão para a pessoa errada? A palavra vai continuar dizendo que então o diabo levou a cidade santa. Aqui é tão interessante porque o crente ele costuma ler rápido, mas o começo do capítulo diz: foi levado pelo Espírito ao... Quem estava no comando aqui? O Espírito. Mas chegou no deserto, na hora da provação, a Bíblia vai dizer que então o diabo o levou. O diabo leva a cidade santa e coloca sobre o pináculo do templo. Tinha mais ou menos 182 metros de altura esse lugar que ele estava. E ele lhe diz: se és filho de Deus, atira-te de baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão em suas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Qual é o salmo que ele cita aqui? O que todo mundo gosta de deixar aberto em casa? 91. Só que ele não cita completo, óbvio, né? Assim como ele faz no Éden, ele deixa uma pequena parte de fora, porque ele é o ardiloso Satanás. A Bíblia vai dizer que ele leva Jesus para o pináculo e ele diz: então agora nós vamos jogar no seu nível. Já que eu tentei fazer de uma forma humana, vamos agora no Espírito. Vamos agora de palavra para palavra, porque está escrito, está garantido para você no Salmo 91, que se você se lançar, mal nenhum lhe acontecerá. Aí um crente que está um pouco mais desavisado, pastor, fala o quê? Não, então isso aqui é bênção. Não, peraí. O Senhor diz que convém que o homem não esteja só. Se Deus me apresentou essa pessoa aqui, essa pessoa para mim é o quê? Resposta de oração. Ela tem uns probleminhas? Tem. Ela está viciada nisso aqui ou nisso aqui. Eu estou vendo algumas coisinhas que estão fora. Estou, mas foi o Senhor que me deu, está parecendo tão bom. Você já assumiu uma proposta que parecia completamente boa, só que depois você percebeu que você foi ludibriado pela sua própria vontade? Você começou a justificar o porquê que aquilo ali tinha que ser de Deus? Gente, não, só para não ficar sozinho aqui agora, em nome de Jesus, me responde aí. Tu já justificou alguma coisa que você queria que fosse de Deus? Sim ou não? Rapaz, tem certeza? Isso aqui é de Deus. Eu orei por isso aqui. Eu orei por esse milagre. Eu orei por essa manifestação. Eu pedi, mas você acha que é Deus que está fazendo isso aqui? Não, isso aqui é Deus, é Deus, é Deus. Está escrito. Eu começo a justificar. Eu começo a explicar o porquê que aquilo ali tem que ser de Deus. Porque eu estou cansado de esperar, sabe, pastor João? Eu estou cansado de esperar o tempo certo, a hora certa, o momento certo, o jeito certo, aquele negócio que não tem dúvida. Então eu começo a pegar aquilo que tem dúvida e eu começo a tirar as dúvidas, porque aquilo ali tem que dar certo, aquilo ali tem que ser a resposta, porque eu estou tão cansado de esperar, que realmente está escrito. Mas está escrito também que não é para tentar o Senhor, mas essa parte a gente vai deixar. Nós vamos nos apoiar na primeira parte, que agora me atende. Sim ou não? O tanto de gente que eu atendo, tanto de gente não está repreendida. Mentira. Satanás, mentiroso do inferno. Não é um tanto de gente. Algumas pessoas. Mas a palavra de Deus diz, pastor, que você pode beber. Você não pode se embriagar.
O último que me disse isso, eu respondi para ele assim, com toda educação: disse todo aquele que termina bêbado. Depois eu fiquei pensando, falei, podia ter sido um pouco mais, né? Mas não tinha feito a minha meditação, no respirar, não tinha feito. Não é meditação não, mas só respirar. Porque eu não sou budista, não acredito nessas coisas. Você já pegou alguma coisa de Deus para explicar o inimigo? Pesou o clima. Eu senti. O clima mudou, pastora Luiz. A tensão aumenta, porque a gente começa a ser desmascarado. Quando a gente pega as coisas de Deus pela metade, para justificar uma coisa que a gente quer por inteiro. Vou pregar de novo outro dia essa mensagem, tá? Talvez você não está precisando, mas vou pregar para alguém que precisa dessa mensagem. A gente abraça a ilusão porque parece que a verdade dói demais. Ei, já abraçou a ilusão porque a verdade parecia doer demais? Sim ou não? Jesus olha para ele e diz: também está escrito. Diga comigo, também está escrito. Tem um tipo de crente que é o crente do também está escrito. O crente que diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, e eu não serei dominado por nenhuma dessas coisas. Todas as coisas me são lícitas, mas nenhuma delas vai chegar a me dominar, porque também está escrito. Jesus Cristo diz: também está escrito. Você não pode pegar parte da palavra, você tem que aplicar a palavra por completo. A palavra do Senhor vai dizer então que Ele leva Jesus para outro lugar, e Ele então revela as suas intenções de forma plena. Ele diz: então vamos parar de brincar, Jesus Cristo, vamos falar do que realmente importa. Eu estou tentando te desqualificar de forma velada, eu estou tentando fazer com que apelar para o seu ego, apelar para o seu eu, apelar para aquilo que você sente, mas você está dizendo para mim que você não vai ceder ao que você sente, você não vai ser governado pelos seus desejos, pelas suas necessidades. Então agora eu quero falar rasgado, vamos falar sobre o que você veio fazer aqui, vamos falar sobre o que importa. Eu quero te dizer uma coisa: se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Você não veio construir um reino, você não veio resgatar as coisas, você não veio tomar toda a autoridade. Então vamos falar sobre isso aqui agora. Eu sou o diabo mesmo. Eu não, está repreendido, não diz a mim. Ele era o diabo mesmo, ele sabia o que ele tinha feito, ele sabia a conversa que ele tinha tido com Eva. Ele não estava falando de algo mentiroso não, ele tinha aquela autoridade, foi entregue a ele. Vamos conversar agora aqui, em outro nível, em outro patamar. Vamos falar agora de domínio geral. A gente passou por uma esfera de você ter uma solução própria. A gente passou por uma esfera onde você poderia se mostrar para os outros, porque os estudiosos dizem que se Jesus se lançasse do pináculo e ele chegasse no chão sem se machucar, muito provavelmente as pessoas que estavam em frente ao templo o adorariam, o reconheceriam como mestre, e assim Satanás não precisaria mais cumprir o seu propósito, porque Jesus haveria se descredibilizado. Mas aí Satanás faz uma proposta muito óbvia, muito clara, fala assim: se me prostrado me adorares, tudo que eu tenho eu te darei. Mas é muito fácil isso, porque, vem cá meu filho, pula aqui em cima rápido por favor. Mas é rápido meu filho. Se ajoelha meu filho. Quem manda em quem aqui, irmão? De verdade. Irmão, me dá essa alegria, responde para mim em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Irmão, dá um chacoalhão em quem está perto de você e fala assim: em nome de Jesus, reage. Reage, isso. Quem manda em quem aqui, irmão? Eu, o pai, o Daniel manda no Levi. É a vida ou não é, Levi? É a vida ou não é? Eu mando em você ou não mando? Mando, e muito, graças a Deus.
Fica de pé, meu filho. Aí eu falo para o Levi assim: Levi, é o seguinte, papai vai te dar todo o controle, todo o domínio das contas do papai, das coisas do papai. Está aqui, pode pegar, meu filho. Agora se ajoelha diante de mim. Isso, pronto. Está na mão dele, tá ou não está? Mas quem manda? Quem continua mandando? Foi uma proposta boa? Foi uma proposta válida? Por quê? Porque ela é uma mentira. Ela é uma mentira. Eu estou dizendo para ele que ele tem ali o domínio, mas na verdade quem está mandando nele sou eu. Está se vendo aí, irmão? Está se enxergando, irmão? Está entendendo que toda proposta que ele te diz que é uma grande liberdade, na verdade é uma eterna escravidão? Toda proposta que o Satanás faz para nós, toda proposta que o inimigo tem para mim, ela é uma falsa liberdade que me conduz a uma eterna escravidão. Diga comigo, tudo que o Satanás tem é uma falsa liberdade que leva a uma eterna escravidão. Por favor, pode descer, meu filho. Ele diz: se prostra e me adora. Quem se prostra está dizendo o quê? Que o outro é senhor sobre ele, sim ou não? Você está se prostrando diante de quem? Quem é que está tendo o teu coração? Você está adorando o quê? Você está adorando quem? Ah, pastor, Satanás é tão burro, né? É, irmão, ele é burro. Vamos ver quanto tanto que ele é burro? Vamos. Ele tem prometido para algumas pessoas fama e tem feito delas escravo. Já viu alguém cair? Sim ou não? Você sabia que o índice de depressão entre os famosos é gigante? Você sabia que se fosse oferecido para eles uma oportunidade de sair dali, eles sairiam? Não é interessante que as pessoas que estão alcançando os lugares que todo mundo, entre aspas, sonha, não querem permanecer nesses lugares? E temos toda uma sociedade correndo desesperadamente para esses lugares? Será que então Satanás está conseguindo ou não está conseguindo executar o seu plano? O grande sedutor, o grande produtor de ilusões, tem alcançado o seu coração? O que é que você mais almeja hoje? O que é que você mais sonha hoje? O meu sonho era só conseguir pagar todas as minhas contas. O meu maior sonho era não depender financeiramente disso ou daquilo. Se eu pudesse, eu resolvia isso, resolvia aquilo. Irmão, se você é homem nessa igreja, eu consigo arriscar que mais ou menos 98% de todos os homens aqui dentro pensam mais em dinheiro do que deveriam. E eu posso dizer hoje para você que você tem um pai que cuida de você, que cuidou de você e que vai cuidar de você. E você não precisa ser escravo do dinheiro. Fica de pé no seu lugar junto comigo. O inimigo revela o que ele queria. Ele não queria que Jesus comesse, ele queria que Jesus se curvasse. Só que Jesus disse: eu não negocio a minha adoração por provisão, eu não negocio minha obediência por alívio, e eu não negocio a minha dependência por controle. Eu vou dizer de novo, você vai dizer glória a Deus. Eu não negocio a minha adoração por provisão, eu não negocio a minha obediência por alívio, e eu não negocio a minha dependência por controle. O verso 10, Jesus responde: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás
Só ao Senhor você tem que adorar, e só ao Senhor você tem que prestar culto. Com isso o deixou o diabo. Olha o verso 11. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o... Quem gostaria que anjos viessem e te servissem? Eu posso garantir para você que isso vai acontecer com você. Se você não se prostrar para o Satanás, há de chegar um dia onde vai ser preparada uma mesa, e os anjos vão nos servir o maior banquete, que é chamado Bodas do Cordeiro. Se você permanecer fiel, e só ao Senhor prestar culto, e só a Ele você se curvar, você um dia será servido também por anjos. Querido, querida, Deus te trouxe aqui essa noite para te lembrar de não transformar pedras em pães. Eu estou pensando aqui, e talvez a gente tenha hoje uma ceia um pouco menor do que a gente tem de costume, e eu espero que amanhã de manhã isso aqui esteja abarrotado, não tenha lugar. E eu fiquei pensando, né? Óbvio que nós cancelamos o culto. Honestamente, irmão, vou te falar isso de forma tranquila. Honestamente, nós cancelamos o culto em primeira mão por um dia de segurança. No último jogo, no trânsito do último jogo, nós já vimos pessoas quase se envolvendo em acidente, briga de trânsito. Alguém presenciou isso? O trânsito fica como? Nós pensamos honestamente na segurança das pessoas saindo e pegando pessoas que beberam o dia inteiro. Pessoas que beberam o dia inteiro para celebrar o jogo do país, que em nome de Jesus amanhã vai ganhar. Foi o amém mais forte da mensagem. Mas o Senhor sabe, Pai, eu estou aqui pelo Senhor. Nós vamos bater os noruegueses amanhã. O Haaland não vai ver a cor da bola. Gabriel Magalhães vai defender, e o Senhor será sobre ele, em nome de Jesus. Não fizeram nada disso durante o culto. Ô Senhor, onde está o nosso coração, Pai? Eu estou falando sobre isso agora. É sobre isso a mensagem. Mas eu fiquei pensando, será que se tudo fosse seguro, fosse tranquilo, você teria coragem de abrir mão do jogo do Brasil? Não precisa responder em voz alta. Não precisa responder. Você abriria mão do jogo, de assistir o jogo ao vivo, para você prestar um culto ao seu Senhor? Pastor, você acha que é pecado? Irmão, eu honestamente acredito que mudar o horário do culto não é pecado nenhum, tanto que a gente fez isso, óbvio, por segurança, por logística, por tudo. Mas será que nós temos coragem de sacrificar aquilo que desejamos ao Senhor? Ou será que nós estamos cedendo a qualquer pedrinha que aparece no nosso caminho? Será que qualquer pedrinha que aparece no seu caminho tem se transformado num pequeno pão? E assim Satanás tem conseguido manipular e controlar você ao longo da sua vida? Ou será que você tem sido capaz de resistir às propostas do inimigo? Porque existe algo que consome o teu coração, existe algo que toma a tua mente, existe algo que é o alvo da tua devoção, existe alguém que ocupa o lugar no teu coração, e esse lugar não é negociável. Existe alguém que o nome dele é Jesus Cristo, e ele está sobre todo nome. Eu quero te dizer, irmão, irmã, querido, querida, você e eu não podemos cair na tentação. Nós não podemos transformar pedras em pães. Não existe atalho para mim e para você. Existe um caminho, existe uma verdade e existe uma vida. O nome dele é Jesus Cristo. Se for para ele, aplauda bem forte. Porque ele disse não. Ele se mostrou digno de chegar aqui.
Porque Ele não transformou a pedra em pão. Hoje nós estamos aqui com o pão que Ele compartilhou para nós. Porque Ele negou a si mesmo, hoje nós podemos comer do pão e beber do cálice. Irmão, isso aqui que você está tomando, isso aqui que você está comendo, não é algo sem preço, não. Isso aqui custou e custou muito. Isso aqui custou e custou muito. A palavra do Senhor que nos orienta a ceia começa dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. Satanás queria desqualificar ele, para que ele não pudesse dizer essa frase. Satanás sabia que se ele transformasse o pão, aquela pedra em pão, e comesse daquele pão, ele não poderia se tornar o pão da vida. As suas negativas, os seus sacrifícios não vão passar em branco, irmão. As suas renúncias, elas vão produzir respostas. As suas renúncias vão abençoar a vida de muitos. As suas renúncias, elas não vão ser à toa. As suas renúncias vão permitir com que Deus use você, para que você seja a resposta que Ele precisa para esta geração. Eu comecei com pão e estou terminando com pão. Só que esse é o pão que Ele quer nos servir. Tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Eu padeci para que vocês pudessem comê-lo. Façam isso então em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu queria que você agora pudesse confessar os seus pecados ao Senhor. Peça perdão, talvez, por ter caído na tentação. Peça perdão por ter cedido à pressão, ou deixado que a necessidade o governasse. Peça perdão por todos os sims que você disse para a pessoa errada. Peça perdão por todas as vezes que você tomou a mão daquele que não te levava para o destino da vida eterna. Peça perdão hoje por todas as vezes que você cedeu e não se apoiou na palavra. Hoje o Senhor te trouxe aqui para restaurar a tua vida. Hoje o Senhor te trouxe aqui para renovar as tuas forças. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer: não cai, não cede, não abre mão, não entrega a Ele, não dá a Ele. Não, eu tenho para você o livramento. Eu sou a tua resposta. Eu sou o pão da vida. Não precisa transformar essa pedra em pão. Você não precisa de atalho, porque eu sou o caminho. Não entre por outras portas, senão eu que sou a porta. Pai, nós te confessamos como pecado tudo aquilo que nós fizemos fora da tua vontade,
Pai, toda palavra que foi dita, cada pensamento que foi pensado, eu oro hoje, Pai, confessando ao Senhor e dizendo: Senhor, me perdoa, Pai, aplicamos o Teu sangue sobre as nossas vidas, crendo que o Senhor, Pai, sempre nos perdoa. Em nome de Jesus, toda a igreja diz amém. Pode aplaudir o Senhor. Enquanto nós vamos louvar, você vai receber o pão e o cálice. Assim que você receber, pode se assentar, que em breve nós vamos ceiar juntos. vai trocar a tua coroa com Ele. Até você receber essa coroa, eu quero que você levante dando um glória a Deus bem alto, bem forte. Você crê nisso, irmão?
A nossa esperança é viva. Ele está vivo. Nós podemos ter esperança. Nenhum sofrimento terreno, passageiro, se compara com a glória que há de vir. Irmão, feche os seus olhos. Por um minuto, imagina o céu. Você acha que o Deus que fez esse mundo tão lindo, Ele é capaz de fazer o quê? Imagina como vai ser uma eternidade com Ele. Imagina você andando nas ruas de ouro. Imagina não ter mais dor, não ter mais choro. Imagina a presença dEle habitando plenamente no nosso meio. Consegue sentir essa paz? Esse é o pão que é abençoado. Esse é o pão que gera vida. Esse é o pão que foi resposta do sacrifício por mim e por você. Esse é o pão que declara amor. Esse é o pão que não mede esforços. Esse é o pão que quebrou e largou todas as coisas por mim e por você. Ah, querido. É um privilégio. É um privilégio. É um privilégio. É um privilégio. Aleluia. Uma palavra do Senhor nos disse: tomou Jesus o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Pai, nós recebemos o teu corpo. Obrigado pelo teu perfeito sacrifício por nós. Ninguém poderia ter tomado o nosso lugar senão o Senhor. Obrigado por ter permanecido fiel. Obrigado, Pai, por naquele dia não transformar aquela pedra em pão, para que hoje nós pudéssemos ter esse pão. O Senhor negou a si mesmo, Pai. Nós te reconhecemos, nós te entronizamos. Obrigado, Jesus. Como a palavra do Senhor nos manda, comamos dele todos. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice. E esse cálice, ele disse: é a nova aliança no meu sangue. Nós temos um costume, uma tradição, antes de nós tomarmos o cálice, nós trocamos com aqueles que nós amamos
nós trocamos com os nossos irmãos e amigos, e nós declaramos sobre eles uma palavra de bênção. Então agora troca com quem está perto de você e declara sobre essa pessoa uma palavra de bênção. Aleluia, aleluia. Eu gosto de ouvir barulho, irmão. Vai falando aí, vai declarando para essa pessoa. Não precisa cochichar na ouvido dela não. Fala: ô irmão, te abençoo. Você é bênção na minha vida. Eu glorifico a Deus por você. Eu te abençoo por uma vida próspera, abençoada, alegre, cheia de vida, Túlio, cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Foi uma das melhores mensagens que eu já pregou. Glória a Deus. Bênçãos de Deus. Para a honra e glória do Senhor. Deus te abençoe. Seja movimento. Em nome de Jesus. Aleluia. Se você já trocou, já está trocando aí, dá uma glória a Deus. Amém. Aonde você estiver, para aí, olha comigo, olha para mim. Deus te abençoe, meu amigo, em nome de Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que Ele tomou o cálice, e depois que Ele abençoou o cálice, eles tomaram. Então, Pai, hoje nós também reconhecemos o Senhor. Nós tomamos esse cálice como sendo a nova aliança no Teu sangue. Que esse cálice seja para nós resposta, seja cura, seja bênção, seja provisão, seja livramento, seja unção, seja tudo que o Senhor tem para nós. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. E como a palavra do Senhor nos manda, bebamos dele todos. Aleluia! Agora descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Na presença dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, sobre toda a terra, o novo som se ouvirá. Glória a Deus, aleluia. Últimos avisos para você poder ir embora. Você lembrou de trazer 1 quilo de alimento hoje, irmão? Trouxe?
nós estamos arrecadando 1 quilo de alimento por ceia. Então não deixe de trazer toda ceia 1 quilo de alimento. Outra informação muito importante: quem gosta da festa do bem? Festa do bem está chegando dia 1 de agosto aqui na IBFT. Nossa, que imagem ficou linda. Ficou lindo ou não ficou, gente? Festa do bem vai ser maravilhoso. Traga a sua doação, nós estamos recolhendo roupas também. Vai ter o bazar ali fora, vai ter comida típica, vai ser maravilhoso. Marca na sua agenda, 1 de agosto. Vai ser fora da igreja, ali na comunidade, aqui na frente da igreja. Vai ser tremendo, poderoso. Não perca, já se lembra disso. Traga já na próxima semana as suas doações, amém? Na terça-feira agora, dia 7/7, nós temos escola de pais. Você que é pai, mãe, não pode ficar, não pode perder de jeito nenhum. 8 horas da noite, você tem um compromisso aqui na igreja. Escola de pais, vai ser tremendo. Nossos pastores vão trazer uma palavra que vai ajudar demais a sua paternidade, eu tenho certeza. E por último, se você é novo aqui na igreja, nós temos um café para você. Nós queremos te receber e te conhecer. Café de integração, próximo domingo, 17h30. Não fique de fora, não perca. Venha para cá, nós queremos conversar e receber você da melhor forma possível, tá bom? Que Deus te abençoe. Vai na paz, na graça de Jesus Cristo. Um ótimo domingo. Nós nos vemos semana que vem, em nome de Jesus.